Amados irmãos e irmãs, que alegria poder reunir com vocês uma comunidade tão significativa que trabalha aqui nesta fazenda, acolhendo cada criança, cada jovem, os casais. E uma alegria também poder nos encontrar como famílias e amigos. Gente que trabalha, gente que gasta o suor do corpo no seu trabalho, funcionando a nossa economia e fazendo nossas famílias ter o sustento de cada dia. Quero agradecer ao senhor Luiz Fiorese e à dona Anita, proprietários desta fazenda inserida dentro do mundo do agronegócio, que abriram esta capela da fazenda, onde costumeiramente é rezada a missa, e este ambiente de trabalho para a celebração da Santa Missa de Páscoa, agradecendo a Deus pela colheita, pelo trabalho que todos vocês fizeram, sem maiores contratempos, acho que ninguém acidentou, todo mundo sadio, todo mundo feliz com a boa colheita que foi realizada neste ano. Isso é muito bonito. Agradecer. A ação de graças, ela deve fazer parte da nossa vida como católicos, como cristãos. Nós devemos mais agradecer do que pedir, todos nós. Quando uma propriedade rural se torna também espaço de oração, ela passa a agradar profundamente a Deus. Como isso é importante. Ela deixa de ser apenas um lugar de produção e torna-se também um lugar da presença de Deus. E contemplando todo o trabalho de vocês, o verde que nos rodeia, os pássaros que aqui cantam, a alegria do trabalho, a saúde de todos, nós só temos dizer a Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. A palavra de Deus de hoje fala profundamente sobre a vocação, fidelidade e missão. Na primeira leitura nós escutamos a escolha de São Matias para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. A igreja que nascia compreende que a missão não pode parar. Porque ele morreu, porque suicidou, porque acabou, então vamos parar? Não. Eu achei bonito lá em Formosa, hoje visitando a família do Edgar, que teve um acidente vascular grave, ontem veio a óbito, que é o pai do Felipe, que é o nosso festeiro do divino. O padre João me ligou ontem, olha, aconteceu isso, a gente não sabe como vai ser. Não, Deus toma conta, o Espírito Santo é dono da festa. E mesmo lá naquela situação, para sepultar o pai, como já o fizeram agora à tarde, mas a família toda empenhada, nós vamos continuar o nosso trabalho na festa. É isso mesmo, o serviço de Deus não para. Também na igreja primitiva foi assim. Vamos lançar a sorte, vamos escolher o sucessor de Judas, porque o evangelho não pode parar. Mesmo diante das fraquezas humanas, Deus continua a sua obra. Isso é muito importante. Deus escreve sua história também através dos homens simples, das mulheres simples, dos trabalhadores, das pessoas discretas e fiéis. São Matias não aparece muito nos evangelhos. Ele não era famoso, não era alguém que buscava destaque, liderança. Mas a Escritura diz algo muito profundo. Ele acompanhou Jesus durante todo o tempo. Olha que coisa bonita. Ninguém nem conhecia. Acompanhava Jesus e a sorte caiu sobre ele. Isto significa que era alguém perseverante. Caminhou silenciosamente atrás de Jesus, vendo os milagres,
escutando os ensinamentos do Senhor, tão bonitos. É exatamente por isso que ele foi escolhido. E aqui nós podemos aprender algo muito interessante para a nossa vida no trabalho. Deus não olha apenas os grandes resultados visíveis. Deus não olha a fidelidade diária. O homem que trabalha honestamente, a mulher, aliás, Deus olha a fidelidade diária. O homem que trabalha honestamente, a mulher que serve sua família com amor, o trabalhador rural que acorda cedo, enfrentando o sol, a chuva, as dificuldades da terra. Tudo isso possui uma dignidade imensa diante de Deus. O trabalho humano não é um castigo. Meu pai falava para a gente quando era criança, quando colocava a gente para levantar cedo, para ir para o curral ajudar a soltar os bezerros, para tirar o leite, depois levar a cabaça d'água para ele na roça, levar a comida. E ele dizia, isso não é escravidão, isso não é sofrimento. E o meu pai estava certo, era um analfabeto e ele entendia que o trabalho dignifica a pessoa humana. E São Paulo vai dizer, olha, quem não trabalha também não deve comer. Quem é preguiçoso, quem não quer trabalhar, não coma, porque o homem deve viver do suor do seu trabalho. O homem que trabalha honestamente, ele vai adiante. Deus ajuda quem madruga, quem levanta cedo, né? Meu pai tinha o costume de levantar sempre com o cantar do primeiro cantar do galo. Na roça o galo sabe a hora de cantar. Na cidade eles bagunçam por causa da energia da luz das lâmpadas da rua. Mas na roça o galo canta na hora certa, ali pelas 4 horas o cantar do galo. E meu pai já pulava, já ia arrumar as coisas, já ia fazer uma coisa, outra, e minha mãe junto, né? Ninguém morre por isso. Ninguém morre porque trabalha, né? Porque o trabalho, ele traz a dignidade para a pessoa humana. Por isso que não pode nós considerarmos o trabalho como um castigo. E a gente trabalha para se manter, para manter a família, para deixar alguma coisa para a família. E assim a vida vai. No caminho eu conversava com a nossa consagrada, que está passando por um momento da morte do seu pai, e da divisão das quiçacinhas que ficou ali das coisas, né? Uma confusão medonha, né? Que coisa triste. O trabalho, meus irmãos, é a participação na obra criadora de Deus. São João Paulo II escreveu uma encíclica sobre o trabalho humano em 1981. E ele dizia que o trabalho é a dimensão fundamental da existência humana sobre a terra. A Bíblia está cheia disso. São José era trabalhador e certamente Jesus colaborou muito com ele na marcenaria, né? Pelo trabalho, o homem sustenta sua família, serve a sociedade, coopera com a criação divina e ajuda a igreja, ajuda os pobres. Isso nós não podemos nunca negar na vida do seu Luiz e da dona Anita, que sempre são pessoas muito benfeitoras da nossa igreja. E como é alegre celebrar isso aqui nesta fazenda, que trabalha com sementes não transgênicas. São quantos funcionários aqui na fazenda? 70 funcionários, né? Homens e mulheres, né? Aqui se valoriza a terra, a criação, a responsabilidade e o cuidado com aquilo que Deus colocou nas mãos do ser humano. O agricultor aprende algo profundamente espiritual. Ninguém domina a natureza sozinho. O homem planta, mas é Deus que dá a chuva, que dá o sol, a vida e a fecundidade da terra. Todos vocês do agronegócio e também os pequenos produtores que plantam, que cuidam, a grande preocupação é a chuva e o sol. A gente planta, mas a gente não sabe como é que vai ser. Por mais que a ciência, não vai chover, mas nem sempre acerta tudo. Estou certo ou estou errado? Que às vezes fala que vai ser assim, não é, né? Eu também olho assim, por causa das minhas viagens nos lugares, eu fico olhando como é que vai estar, se está chovendo, não está chovendo. Tem dia que acerta, tem dia que não acerta. Ou seja,
A ciência ajuda, mas Deus não é dominado pela ciência. Ontem eu travava uma conversa profunda com algumas pessoas ligadas à ciência da internet, da informática, toda essa coisa de inteligência artificial, data center, essas coisas mais elevadas que hoje é aplicada na produção dos alimentos, nas guerras, nos remédios e em tudo mais, né? O quanto essa dimensão da informática, da internet, da inteligência artificial vai tomando conta do mundo e tirando as pessoas também da condição de servir. Hoje eu fui no hospital visitar um padre, aquela burocracia para entrar no hospital, o pessoal nem sabe o que é bispo, nem nada, porque o bispo chega no hospital, já deveria deixar entrar, não tem problema, né? Mas o pessoal não sabe isso. Aqueles protocolos, mexe lá, até que termina, prega um negócio na gente, a gente vai. Hoje nos grandes hospitais já não existe isso mais, você chega lá, você mesmo já faz, porque a cibernética vai tomando conta do lugar das pessoas. Isso é triste. Agora, aqui na roça, eu acho que a inteligência artificial não vai dar conta de resolver muita coisa. Tem que ser no braço mesmo. Tem que ser no cálculo, no olhar para as estrelas, para o céu, para o sol e ir adiante. E o salmo de hoje, ele diz: o Senhor levanta a poeira, da poeira o indigente. Deus olha para os simples. Deus olha para os trabalhadores. Deus olha para quem vive honestamente. O mundo moderno muitas vezes valoriza apenas o lucro, a aparência, o sucesso imediato. Mas Deus continua olhando para o coração. Quando o coração é bom, quando o coração é generoso, as bênçãos de Deus nunca falham. E eu falava com o seu Luiz antes da missa aqui sobre o poder da providência divina, né? Inclusive nos trabalhos da nossa igreja lá em Formosa, que ele é um dos que está à frente da construção da igreja. A providência não falha. E ele instiga muito o Padre Osias a confiar na providência. E sempre dá certo, né? Como isso é bonito. Deus continua olhando para onde? Para o meu coração, para o seu coração, para o coração de todos nós. No evangelho que nós escutamos, Jesus nos dá uma frase maravilhosa. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Quando eu estudei no seminário, quando estava chegando perto da ordenação de padre, fui fazer retiro, meditar, e eu descobri que não era eu que estava escolhendo Deus. Era Deus que tinha me escolhido. Aquilo abriu meu horizonte, abriu meu coração. E eu escolhi esse tema, né, para a minha ordenação de padre, que está lá na primeira carta de São João. Eu vos amei primeiro. Quem ama a Deus é porque Deus já amou ele primeiro. A gente chega sempre atrasado, Deus chega sempre na frente. É bom saber disso. Por isso que é bobagem a gente querer colocar Deus de lado, né? Isso vale também para a vida profissional e familiar. Muitas vezes pensamos que estamos apenas trabalhando, produzindo, administrando, organizando a nossa vida e a produção. Mas Deus nos chama para uma missão muito maior, produzir frutos que permaneçam. Nós podemos fazer tudo, colher bem, mas se a gente não tem amor no coração, se a gente não ama a família, se a gente não ama o que sofre, se a gente não ama a Deus, se a gente não ama a Cristo crucificado, que sentido tem a nossa vida? Nenhuma. Nenhuma mesmo. Porque Deus nos chamou para a maior missão, amar, que nós escutamos no Evangelho de hoje. E produzir os frutos que permaneçam. Quais são os frutos que permaneçam? Os filhos bem educados. O testemunho de honestidade nossa, que a gente deixa. Isso é fundamental. Há frutos materiais que passam. Há colheitas que terminam. Há riquezas que desaparecem. Mas existem os frutos espirituais que permanecem eternamente. Anotem isso. A honestidade, a justiça, a bondade,
o respeito, amizade verdadeira, solidariedade e fé. Uma empresa pode crescer economicamente, mas se perder os valores morais, ela perde a sua alma. Quais as empresas que os empresários, donos estão lá na igreja rezando, ajudando, que traz a oração para dentro da sua atividade? Qual a empresa que coloca uma capela à disposição dos seus funcionários para rezar o terço? São poucas. Eu tenho um menino que foi meu coroinha e hoje é um grande agente do agronegócio. Começou do nada, mas o menino tem um tino, mas nunca deixou de ir à missa todo dia. E o bispo dele via todo dia, ele ia na catedral rezar. E a empresa dele é imensa, trabalha com os negócios de semente, é uma coisa grandiosa. É um jovem, e a mulher evangelizando e trabalhando é uma coisa bonita. Um dia o bispo disse para ele: se você quiser, eu vou te autorizar a fazer uma capela na sua empresa, vou lá colocar o Santíssimo Sacramento e vai ter missa lá toda semana. A empresa dele é muito grande, tem lá uns 200 funcionários. E assim ele fez uma capela bonita, e tem a missa toda semana e tem o Santíssimo. Ele não precisa sair da empresa para ir lá na cidade, longe da cidade, para adorar todo dia e na missa. Ele vai à missa, mas a adoração que ele faz todo dia está lá na capela, na sua empresa. Mas não é fácil. Ele teve, há pouco tempo agora, um prejuízo terrível, porque morreram umas 4 pessoas num acidente terrível dentro da fazenda. Um sofrimento, um prejuízo material, prejuízo humano, essa coisa toda. E eu perguntei, como está se sentindo? Ele falou, é assim, quem é de Deus tem que estar preparado para carregar a cruz. É isso. Quem é de Deus tem que estar preparado para carregar a cruz. Porque a nossa vida, sobretudo na economia, é igual o voo do pica-pau. O pica-pau, o voo é assim, vai embaixo e vai em cima, né? A vida é assim. Aqui nós temos muitos irmãos nossos que trabalham, empresa agrícola, essa coisa, eles partilham comigo. Tem vezes que está pobre, vai lá embaixo, Deus ajuda, vai tendo negócio, apruma de novo, às vezes cai, apruma. A vida é assim. É como o convento de Madre Teresa, quando a jornalista perguntou para ela, Madre, como é que é a vida aqui dentro desse convento? Ah, meu filho, aqui é caindo e levantando. A vida nossa é assim. A gente cai, levanta e vamos adiante, né? Por isso é tão importante que no ambiente de trabalho seja também ambientes humanos e espirituais. Uma coisa eu aprendi com meu pai, apesar das suas ignorâncias. A gente era menino, já ia para a roça com ele, a gente ia atrás. Eu tinha aquela mania, fui crescendo de andar sempre pisando onde meu pai pisava. Eu queria ser igual a ele, aquela coisa toda. E quando chegava no beco da roça para capinar, para roçar, ele esbirrava ou no cabo da foice ou no cabo da enxada e rezava a oração de São Bento. Todo dia, tirava o chapéu e rezava, Senhor São Bento, na água benta, Jesus Cristo no altar, bicho mal baixa a cabeça, deixa o Filho de Deus passar. Aí tinha um trabalhador lá, um senhor que era vizinho dele também, que estava sempre trabalhando junto, que era ateu, que não acreditava em nada, que achava que tudo é o ser humano. Ele falava, o Tonico está riscando uma mão, estava rezando, né? Era aquela mangação na roça, né? O demônio tenta todo mundo, é uma coisa impressionante. O funcionário não pode ser visto apenas como peça de produção. Cada trabalhador é um filho de Deus. E isso, o seu Luiz e as suas filhas, sua esposa, têm essa visão bonita. Possui dignidade, história, família, sofrimentos e sonhos. Cada um de vocês aqui tem uma história. Histórias dolorosas, histórias alegres, todos nós temos. Aqui eu acho que não tem ninguém que não tenha momentos de dores na sua família. Todos nós temos. E a gente aprende com isso, né? E quando existe o respeito mútuo, honestidade, espírito de colaboração, o trabalho se torna bênção. A empresa ganha, o funcionário ganha, todo mundo vive, né? Como isso é importante. Jesus diz hoje, amai-vos uns aos outros. Isso também vale para o mundo do trabalho. Às vezes entre vocês tem as rilias. Um que rilia com o outro aqui, fica de mal, essas coisas. Isso não deve acontecer. Nós devemos ter paciência uns com os outros,
não ficar de mal, não desejar a morte para o outro. É importante a gente ter essa consciência do perdão, do amor ao próximo. Quantos ambientes de trabalho vão se tornando adoentados por causa da inveja? Um que às vezes comprou uma bicicleta melhor, uma moto, uma coisa, o outro fica com inveja. Para que isso? Nós não podemos ter competição assim. Nem explorar uns aos outros, nem realizar fofocas e desrespeito. O Evangelho nos ensina que o verdadeiro sucesso nunca pode estar separado da caridade e da justiça. E aqui eu vou lembrar de um santo do século VI, São Bento, que nos protege contra as picadas de cobra, né? Aqui no Brasil, quando começou a descoberta do Brasil, a colonização, os padres que vinham morriam muito picados de cobra. E São José de Anchieta fez uma oração a São Bento e pediu a Deus que nunca mais no Brasil um padre morresse picado de cobra. E de lá para cá, isso já tem quase 300 anos, nunca mais tem notícia de um padre que foi morto por picada de cobra. São Bento é o pai dos monges ocidental. O trabalho dele foi feito na Itália. Tinha uma expressão muito conhecida que ele falava: ora et labora, reza e trabalha, reza e trabalha. Esse é o lema dos monges beneditinos. Ora et labora, rezar e trabalhar. A espiritualidade cristã nunca separou a oração do trabalho. Nunca. O homem que trabalha sem Deus facilmente se torna escravo das coisas passageiras. É o povo lá na cidade que só quer trabalhar com droga, vendendo bagulho, traficando. Ganha até mais do que qualquer um de vocês aqui no sofrimento do trabalho. Mas é toda hora a polícia atrás, aquela coisa, até que traficante mata, termina assim. Não tem a bênção. Vender drogas. É igual essas empresas que estão nesses jogos de internet roubando de todo mundo, gente quebrando, inclusive, em Formosa, gente que já perdeu apartamento, casa nesses jogos. Essas empresas não terminam bem. Porque não é trabalho isso, é jogatina, é azar, é uma miséria. O homem que trabalha sem Deus não vai adiante, mas o homem que trabalha com Deus faz do seu trabalho uma missão. Você sai de manhã para trabalhar, você tem aquela noção: eu vou atrás do ganha-pão para minha família. Eu vou em busca da comida para minha família, da sustentação da minha família. E hoje nós celebramos São Matias, exatamente como modelo de alguém que permaneceu fiel no escondimento. Vivemos num mundo onde todo mundo quer aparecer, quer ser visto, quer ser reconhecido, essas bobajaiadas de internet, de redes sociais, essas coisas. Mas Deus realiza grandes obras através dos humildes. O reino de Deus cresce silenciosamente aqui, nesta grande fazenda que vocês trabalham. Cresce como a semente lançada na terra. E aqui há também uma grande lição para vocês, famílias. O trabalho só encontra seu verdadeiro sentido quando ajuda a sustentar, desde a criança até os velhos, que ajuda a manter a educação dos filhos, a dignidade da casa e o bem comum. Quando o trabalho destrói a família, destrói também a sua própria finalidade. O trabalho não é para destruir a família, é para elevar a família. Meus queridos irmãos, terminando esta nossa meditação, peçamos hoje a intercessão de São Matias Apóstolos por todos aqui desta fazenda, por todos os 70 funcionários e os proprietários desta empresa rural, por todos os agricultores da região, produtores rurais, funcionários, famílias e colaboradores. Que Deus conceda saúde e proteção, honestidade a todos, perseverança e paz. Que nunca falte na mesa de vocês o pão de cada dia, mas também nunca falte Deus na mesa do coração, no altar do coração de cada um de vocês. E que Nossa Senhora, a humilde serva do Senhor, abençoe esta propriedade,
todo o empreendimento que aqui foi colocado. Abençoa essa terra, todas as famílias que estão aqui e todos que aqui trabalham. Que Nossa Senhora proteja as plantações, os projetos, os animais, os lares e os corações. E proteja também o seu Luiz e Dona Anita, que concede essa graça de dar esse trabalho a tantas famílias aqui. E que São José Operário ensine a todos nós a santidade nas pequenas coisas que fazemos, com amor, responsabilidade, e que isso dure na nossa vida até o último dia, até a nossa boa e santa morte, que Deus vai nos dar no final de tudo. Assim seja. Amém.